Hello, my dear friend. How are you doing? Essential English for Conversation, Class 11, using the present perfect. Oh my God! Here we go! Chegamos na unidade mais importante de todas essas 12 que nós temos nesse curso. Tá? Por que ela é mais importante? Porque ela requer um pouco mais de conhecimento sobre os verbos. Se até então a gente usou os verbos lá do passado simples, a segunda coluninha da lista de verbos irregulares, por exemplo, agora a gente vai precisar usar os verbos da terceira coluna da lista de verbos, as formas do particípio, do past participle, que são fundamentais aqui. Além, é claro, de contar com outro elemento, com outro verbo auxiliar, que é o verbo have, e não é nem do, nem did, nem o can, certo? Que a gente usou até esses momentos, até agora. E, mais importante, por ter duas maneiras de usar diferentes. Por isso, concentra, fica comigo aqui até o final, dedica para tudo que você está fazendo, porque essa unidade merece. E antes de qualquer coisa, sua generosidade aí, por favor, de deixar o seu like, também inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo e não esqueça que no final tem a convocação para você realizar atividade comigo. Pode fazer, mandar para mim, aqui onde você está assistindo, pode mandar pelo WhatsApp também, assim se tiver alguma dúvida qualquer, também pode me fazer a pergunta, o WhatsApp está aí, assim como todas as redes sociais estão aí para você usar e desenvolver o seu inglês. Eu estou esperando pela sua interação, essa parte é excelente quando você fala comigo, de verdade. E a gente começa aqui então eu pedindo a sua atenção para que você observe as frases afirmativas, affirmative sentences que nós temos aqui, e seguindo aquela mesma sequência dos pronomezinhos que a gente vem fazendo até então, para você entender a lógica do inglês, como o inglês pensa, mas fundamentalmente nesse momento agora, ao interpretar essas frases, ter clareza de que nós estamos falando sobre experiências do passado. Embora esse tempo verbal ele seja chamado present perfect, certo? Você tem que entender a palavrinha perfect como sendo perfeito, e perfeito para as línguas quer dizer acabado. Perfeito não é de que é maravilhoso, mas é porque está acabado, feito, realizado. É assim que você tem que interpretar o perfeito. Principalmente nesse momento aqui, foco agora comigo para a gente falar de experiências do passado que, atenção, muita atenção, o tempo não é importante. O que é importante para a gente são os atos, são as ações, são as experiências que nós tivemos, sem mencionarmos o tempo. Se quisermos mencionar o tempo de quando fizemos alguma coisa que já passou, você sabe, a gente volta lá para o past simple, para a unidade que a gente já estudou. Essa é a diferença do past simple e do present perfect nesse momento, nesse primeiro momento que a gente está usando aqui, que eu quero muito a sua concentração. Observe os exemplos, que assim a gente aprende melhor. I've just done my homework. I've just done my homework. Você observa que ali nós temos o verbo have de forma contraída. Esse é o verbo auxiliar do presente perfeito, o verbo have, ok? E se você quiser traduzir I have just done my homework, você traduziria literalmente assim: eu tenho recém feito meu dever de casa. Como essa tradução fica estranha na sua cabecinha e fica na minha também, a gente tem que fazer uma adaptação para entender o que, entender como, interpretar como, dizer que eu recém fiz o meu dever de casa. Essa é a tradução mais adequada para I've just done, olha o particípio do verbo do aqui, done my homework. Lembrando que a palavrinha just quer dizer recém. Recém refere-se a passado, mas um passado que você não sabe quando. Você sabe que é recente, mas não sabe quando. E esse é o ponto das nossas past experiences aqui. Tem muito mais, fica comigo. Quando eu falo assim, ó, you've worked hard, so you can go home now. You have worked hard, so you can go home now. You've worked hard, so you can go home now. Você trabalhou o dia inteiro, seu patrão viu que você está cansado, ele fala assim para você, ó, cara, você trabalhou bastante, você pode ir para casa agora. Então, you have worked hard, não é que você tem trabalhado duro, agora você pode ir para casa. Não, você trabalhou duro, agora você pode ir para casa. Uma experiência do passado, uma ação já acabada, ok? Mas que não diz quando foi acabada. De novo lá, aquele have worked não pode ser traduzido como tem trabalhado. Nesse momento você trabalhou, tá? E tá ali o verbo work no particípio, já que não é um verbo regular. Frase número 3, agora atenção por favor. Você já viu comigo, nós já falamos a respeito de quando se fala no presente simples. O que acontecia com o verbo lá no presente simples quando a gente tinha he, she ou it? Ele, ela ou animal ou objeto. Ele recebia um S no final do verbo. E isso acontecia com o verbo have também.
se transformava em has. E aqui não vai ser diferente. Por essa razão, Kevin has never been to New York. Kevin has never been to New York. Been to New York. Ou seja, o Kevin nunca esteve em Nova York. He has never been to, não é been in, been to New York. Veja que pode ser uma experiência de passado que você teve ou que você ainda não teve. Nesse caso aqui, ele ainda não teve essa experiência de estar em Nova York. Kevin has never been to New York. E depois, lembrando aqui, o been é o particípio do verbo to be. Você sabe disso, nesse momento já sabe disso. Por isso é importante ter clareza dos verbos no particípio. E aqui a Christy has studied English many times before. Christy has studied English many times before. Ou seja, a Christy estudou inglês muitas vezes antes. Antes quando, professor? Não sei, não importa. Importa que ela teve a experiência de ter estudado inglês. E esse é o Present Perfect, os nossos primeiros 4 pronomezinhos. Tá ok? Vamos para os próximos 4 agora, para dizer assim, ó. It's been a long time ago. It's been a long time ago. Ou seja, it has, aquilo ali não é o is, né? It has been a long time ago. Ou seja, isso foi há muito tempo. Ou isso foi tempo atrás, há um tempão atrás. It's been a long time ago. Olha que interessante. Isso o quê? Essa coisa que a gente está falando a respeito, nesse it aí que está escondidinho. Depois, we have seen some good movies recently. We have seen some good movies recently. Ou seja, nós assistimos bons filmes recentemente. O particípio do verbo see, seen. We've seen some good movies recently. Aqui eu não contraí de propósito, para mostrar que eu posso contrair ou não, lembrando que a língua natural é contraída, né? Assim que a gente tem que preparar o ouvido para entendê-la. E aqui agora então, you've visited 10 countries so far. It's a great number. You've visited 10 countries so far. It's a great number. Ou seja, você visitou 10 países até agora, até hoje, so far. É um grande número. You visited 10 countries so far. It's a great number. Lembrando da sua experiência do passado, né? E para fechar aqui, a lot of people have gone to Amy's funeral. A lot of people have gone to Amy's funeral. A lot of people have gone to Amy's funeral. Ou seja, muitas pessoas foram, o particípio do verbo go to, né? Foram para onde? Foram ao funeral da Amy. Muitas pessoas foram ao funeral da Amy, independente de quando isso aconteceu. Porque aqui, nesse primeiro momento, o momento mais estranho para a gente poder entender, nós falantes de português, para entendermos o Present Perfect, é quando ele se refere a uma experiência do passado sem mencionar quando. Eu estou focado. O foco desse momento aqui é simplesmente falar de uma ação. E eu posso chamar isso aqui de tipo 1 do Present Perfect, aquele que a gente mais tem dificuldade de compreender. Certo? Ficou claro isso para você? Vamos agora fazer um contraste com a parte mais fácil do Present Perfect. Olha só. Quando eu me refiro a atividades continuadas, algo que continua acontecendo, começou no passado e continua acontecendo, tá? Eu tenho, por exemplo, fica claro aqui, que fica mais literal para a gente poder traduzir, dizer assim, I've lived here since I was a little boy. I've lived here since I was a little boy. Ou seja, eu tenho morado aqui desde que eu era um menininho, certo? I've lived here, eu posso traduzir assim, eu tenho morado aqui, eu tenho vivido aqui, ou simplesmente, eu vivo aqui desde que sou um menininho. Olha que o since tem uma presença muito grande nesse tipo de frases do Present Perfect quando se refere a algo continuado, ok? Depois, she has had that dress for a long time. She has had that dress for a long time. Ela tem tido, olha que eu fiz de propósito aqui, ela tem tido aquele vestido há muito tempo. Ou a gente adapta também, porque lembra que a gente interpreta, a gente não traduz uma língua, fica muito chato fazer isso. Tem gente que faz, né? Mas é muito mais legal interpretar. Para dizer, então, que ela tem aquele vestido há muito tempo. She has had that dress for a long time. Tá ali o verbo had, que é o particípio do verbo have, certo? O verbo ter.
Depois ali, they've worked for the same company since 2002. They've worked for the same company since 2002. Eles trabalham ou eles têm trabalhado para a mesma empresa desde 2002. Olha, você vai perceber que o since e o for, essas duas preposições aqui, são muito comuns, são super comuns com esse tipo de atividade continuada do present perfect, que nós estamos chamando agora de tipo 2. Primeiro, referia-se a experiências do passado. Esse aqui refere-se a coisas que começaram no passado e continuam até hoje. E para fechar aqui, I've had a terrible headache for about 6 hours. I've had a terrible headache for about 6 hours. Ou seja, eu tenho tido, melhor assim, uma dor de cabeça terrível por mais ou menos 6 horas. I've had a terrible headache, olha que palavra interessante, for about 6 hours. Olha a presença do for aqui, assim como a presença do since são comuns nesse tipo de present perfect, que a gente está chamando aqui de 2. Vamos para a próxima listinha de pronomes, em que a gente começa assim, ó. Thomas and Paula have been married since May. Thomas and Paula have been married since May. Ou seja, o Thomas e a Paula têm estado casados desde maio ou estão casados desde maio. Thomas and Paula have been married since May. Depois, many things have changed in Brazil for the last few years. Many things have changed in Brazil for the last few years. Muitas coisas têm mudado, ou muitas coisas mudaram no Brasil nos últimos poucos anos. Many things have changed in Brazil for the last few years. Depois aqui, I have worked as a teacher for 25 years. I have worked as a teacher for 25 years. Você percebeu que eu comecei lá há 25 anos e continuo trabalhando como professor até hoje. I've worked as a teacher for 25 years. E para fechar aqui, you certainly have learned a lot of English since you started this course. Olha que frase longa. You certainly have learned a lot of English since you started this course. Ou seja, certamente você tem aprendido, ou você aprendeu, né? Muito inglês desde que você começou esse curso. You certainly have learned a lot of English since you started this course. E não esqueça de continuar repetindo comigo, certo? Vamos sair então do tipo 1, que referia-se a experiências do passado, para o tipo 2, do present perfect, que tem como auxiliar o verbo have e o verbo principal no particípio. Então, tipo 2 que fala de uma atividade continuada, para misturar um pouco eles agora, tá? Para você entender então um contexto mais amplo. Quando a gente então entra aqui nas frases negativas. E atenção para as expressões de tempo. Olha só. Então aqui observa que a gente vai misturar tudo, tá? Vai misturar o tipo 1, que refere-se a experiências do passado, com o tipo 2 de coisas continuadas, em frases negativas. Quando eu digo assim, I haven't read the paper yet, so bring it to me. I haven't read the paper yet, so bring it to me. Ou seja, eu não li o jornal ainda. Olha o yet nas frases negativas aqui, yet. Então, traga ele para mim. Bring it to me. I haven't read. Lembrando, read, read. Os três verbos têm a forma igual, mas a pronúncia é diferente. O verbo ler, então, read, read. Aqui é o particípio, você sabe, né? I haven't read the paper yet, so bring it to me. You haven't finished your tasks, Brad. Hurry up. You haven't finished your tasks, Brad. Hurry up. Ou seja, você não terminou ainda, ou você não terminou, né? Ainda está implícito as suas tarefas. Brad, apresse-se. Bora. Hurry up. Apresse-se. You haven't finished your tasks, Brad. Hurry up. Depois aqui, Barack Obama hasn't visited Brazil many times. Barack Obama hasn't visited Brazil many times. Olha o has aqui, por quê? Porque Barack Obama é he, né? Então ele não visitou o Brasil muitas vezes. Barack Obama hasn't visited Brazil many times. Observa que eu estou me referindo a coisas do passado aqui, certo? Quando eu digo assim, ó, também, Ivete Sangalo hasn't made a concert in my city yet.
Ivete Sangalo hasn't made a concert in my city yet. Ou seja, a Ivete Sangalo ainda não fez um show na minha cidade. Então tá lá o yet, lá no finalzinho da oração novamente, ainda nas frases negativas, tá? Ele é super comum. E veja, desde que ela começou a cantar até hoje ela não fez um show na minha cidade. Ok? Mais um pouquinho, olha só agora. Aqui, ó. Brazil, né? Brazil hasn't created policies against corruption. Brazil hasn't created policies against corruption. O Brasil não criou políticas contra a corrupção. Brazil hasn't created policies against corruption. Depois aqui, olha outra expressão legal, we still. We still haven't found happiness in this city. We still haven't found happiness in this city. Nós ainda não encontramos felicidade nessa cidade. A gente mudou para cá faz um tempo, mas ainda não encontramos. We still haven't found happiness in this city. Certo? Ainda não encontramos, mas vamos encontrar. Depois, you haven't met each other before. Have you? You haven't met each other before. Have you? Vocês ainda não se encontraram. Já se encontraram? You haven't met each other before. Have you? Meet, met. Certo? E para fechar aqui, the USA and Cuba haven't developed a relationship yet. The USA, sempre the USA, nunca simplesmente USA, tá? Ou the USA or the US. Olha a diferença da pronúncia, the USA, the US. S aqui, som de Z aqui, the USA. The USA and Cuba haven't developed a relationship yet. Ou seja, os Estados Unidos e Cuba não desenvolveram ainda um relacionamento. Ok? Vamos agora então para as frases interrogativas, certo? Lembrando que não muda nada na regra da entonação. Sim ou não? Sobe lá. Estamos chegando no fim. Quando eu digo, have I said anything wrong? Have I said anything wrong? Eu disse algo errado? Have I said anything wrong? Yes, you have. No, you haven't. Have you ever taken a selfie with a famous person? Have you ever taken a selfie with a famous person? Olha esse ever aqui, que é perguntar se em algum momento você já fez algo. Ele é super comum no present perfect. Você em algum momento já tirou uma selfie com uma pessoa famosa? Have you ever taken? Have you ever taken a selfie with a famous person? Yes, I have. Or no, not yet. Ainda não. Has he already checked Facebook? Has he already checked Facebook? Ele já acessou o Facebook? Veja que ele acessa todo dia, então eu acho que a resposta é afirmativa aqui, por isso que eu estou usando o already e não o yet. E o yet seria no final, nas perguntas também. Mas aqui eu estou perguntando, ele acessa todos os dias, ele já acessou o Facebook? Ele já checou o Facebook? Has he already checked Facebook? Yes, he has. No, he hasn't. And has Mary paid the rent this month yet? Has Mary paid the rent this month yet? A Mary já pagou o aluguel nesse mês? Yes, she has. No, she hasn't. A diferença entre o already e o yet, que nesse contexto valem por já, é que o already eu vou utilizar como já quando eu achar que a resposta é afirmativa, que é o caso do Facebook, como ele acessa todos os dias. Já a diferença do already para o yet, que fica lá no finalzinho na pergunta, e também na negação, você já viu, é que eu não sei se ela já pagou ou não pagou o aluguel. Por essa razão, o yet vai lá no final quando eu não sei qual é a resposta. Feito? Pensa sobre isso. E vamos chegando no finalzinho, quando eu falo assim, has it stopped raining? Has it stopped raining? Parou de chover? Has it stopped raining? Olha o it aqui, que o it é o weather, né? O it é o tempo meteorológico. Yes, it already has. Sim, já parou. No, it hasn't yet. Não, ainda não. Tá vendo? Já parou, it has already has. And no, it hasn't yet. Ainda não. Tá legal? Veja que o já, o already, o yet é o ainda. Na negativa a gente já falou sobre isso também. Have we let the dogs out today? Have we let the dogs out today? A gente é de manhã, 10 da manhã, a gente sempre solta os cachorros, deixa os cachorros saírem, né? Isso aqui eu não sei se eles saíram ou não. Have we let the dogs out today? Nós deixamos os cachorros sair hoje? Yes, we have.
No, we haven't. E depois, have you ever, olha o ever aqui, em algum momento, né? Have you ever done anything exciting together? Have you, vocês, have you ever done anything exciting together? Vocês dois já fizeram alguma coisa excitante juntos? Have you ever done anything exciting together? Observa que esse ever aqui também posso traduzir como já. Tá? É bem comum, mas eu prefiro que você entenda ele como em algum momento. Por isso, em algum momento vocês fizeram alguma coisa excitante juntos? E depois, oh, yes, we have many times, or no, we haven't. Nós fizemos muitas vezes, many times. E para fechar aqui, have they already paid the hotel bill? Have they already paid the hotel bill? Eu acho que eles já pagaram, por isso que eu usei o already aqui. Tá? Eles já pagaram o aluguel, né? A conta do hotel? Yes, they have, or no, they haven't. E estamos chegando, então, no final, usando as WH questions, cuja entonação está no WH, né? A palavrinha com WH. Por isso, what have you done to him? What have you done to him? O que você fez para ele? What have you done to him? I have given him some money. I've given him some money. O que você fez para ele? Eu dei para ele um dinheirinho. I have given him some money. Money, não money, money. Who have you taken this picture from? Who have you taken this picture from? De quem você tirou essa foto? Who have you taken this picture from? I've taken it from some guys on the beach. I've taken it, the picture, né? I've taken it from some guys on the beach. Where has she been to? Where has she been to? Onde é que ela estava? Onde é que ela esteve? Where has she been to? Oh, she has been to many countries in Europe. She's been to many countries in Europe. Europe. Ela esteve em muitos países da Europa. How have you been? How have you been? Como você tem passado? Como você tem estado? I've been so fine these days. Thanks. Eu tenho estado muito bem nesses dias. Obrigado. E aí, então, a gente chega aqui para mais um pouquinho de perguntinhas em que eu digo, how many times have you been to the US? How many times, quantas vezes? How many times have you been to the US? Lembrando, to the US. I've been there twice. I've been there twice. Quantas vezes você esteve nos Estados Unidos? Eu estive lá 2 vezes. I've been there lá twice. How long have you lived in San Francisco? How long have you lived in San Francisco? Quanto tempo você morou em São Francisco? I've lived there for about a year. I've lived there for about a year. Eu vivi lá por mais ou menos um ano. I've lived there for about a year. E para fechar aqui, why has Dennis left home so early? Why has Dennis left, sair, né? Leave, left, left. Why has Dennis left home so early? Por que o Dennis saiu de casa tão cedo? He has left early because he had to go to the dentist. He has left early because he had to go to the dentist. Ou seja, ele saiu cedo porque ele tinha que ir para o dentista. Ficou legal? Ficou bom mesmo? Então quero ver uma coisa aqui, ó. Quero que você me responda agora. Individual conversation activity, the best part. Ok? Here's my challenge. Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? How long have you studied English before? How long have you studied English before? And have you had lunch yet? Have you had lunch yet? Please answer, my friend, okay? And thank you very much for being here with me. This is English Conversation, Essential English for Conversation, Unit 11. See you next time at Class 12. Bye-bye now, friend.